ir no circo, que ajuda a mente da criança, é muito bom para a criança. Os palhaços faz muito rir, rir é bom. Você acha engraçado e você nunca vai parar de rir, que rir é engraçado. E eu gosto muito do circo porque... E também é igual um filme, o circo, que apresenta uma coisa engraçada, igual um filme de comédia. Só que não é tela de filme, não usa nada. Usa só os humanos com as artes dele. Então é uma arte do ser humano. Eu gosto muito do circo. É a coisa que eu gosto mais é o circo. Eu não gosto mais... Eu queria brincar, eu queria ser... Não, na verdade, eu quero ser do circo quando eu crescer. Na minha infância, era bem comum, né? Toda visita do circo na cidade em que eu morava, havia desfile, né, dos palhaços, do pessoal do circo, e meu pai, sempre que podia, ele nos levava para que pudéssemos assistir o espetáculo. Não era sempre, porque eu venho de uma família numerosa e na época não dava para ir todas as vezes que o circo visitava a cidade, mas sempre que possível ele nos levava e era muito bom. E ali com os meninos eu pude reviver um pouco da minha infância, porque nós também éramos bastante participativos e eu acho que uma das alegrias do palhaço é a interação com o público, né? E eu acho que até dá um ânimo diferente para aquele tipo de número que ele está habituado a fazer. É a receptividade, é a interação com as crianças e o envolvimento e a alegria delas. Eu pude lembrar de quando a gente ia, né? Éramos um pouco mais tímidos, né? Mas também éramos receptivos. Tive contato com circo nenhum, vim a ter depois de adulto, agora, depois de mais velho. Isso, a mesma coisa, agora depois de ser professor, que a gente trabalha em escola, trabalha com crianças, que a gente tem um contato maior com esse pessoal de circo, palhaço, essas coisas assim. Então, na atualidade assim, tem um pouco mais, né, porque a gente necessita desse contato com esse tipo de cultura, né? Então a gente acaba interagindo mais e tem por viver isso mesmo. Então, esse tipo de arte é muito importante, principalmente para a criança, para ajudar
pro desenvolvimento tanto cognitivo como motor, nas relações interpessoais. Isso é muito importante para o adulto e para a criança. Então, a apresentação muito boa, as crianças adoraram, tanto é que estão eufóricas até agora, né? Então é muito importante isso. Bem, palhaçada é uma coisa que eu gosto muito, desde criança. Mesmo agora, depois de adulto, depois de velho já, né, já entrando na terceira idade, eu paro para assistir qualquer tipo de palhaço, amador, profissional. Eu paro para ir em circo, por causa do palhaço. Então, o palhaço é uma coisa que eu gosto muito. É uma sensação de alegria mesmo, uma sensação de deixar sair essa criança que tem dentro de mim. Eu fico triste quando a gente vai com crianças ver um palhaço, às vezes o professor fica, para, isso não vai. Criança tem que gritar, tem que ir no palhaço, ele tem que ficar livre para expressar a palhaçada.
Inclusive a preparação que eu assisti, acho que ainda ficou mais saborosa. Ver o carinho, o amor com que o artista trata, né? Se cuida, se prepara para o público. E faz toda a diferença. Quando que eu vejo um palhaço, eu já vejo um palhaço, eu sinto muito... Quando que eu já vejo um palhaço, eu fico rindo demais, porque eu sei que ele já vai fazer um monte de travessuras malucas, coisa doida. Eu já fico muito alegre e sorridente.
O palhaço foi colocar. Na hora que ele foi pegar a bicicleta, ele puxou a alavanca e só deixou a coisa cair. Aí ele mostrou, o Jato mostrou, aí depois. Aí ele achou engraçado. Aí ele foi pegar. Aí ele foi fazer um negócio, mas com os meninos lá no meu primo. Aí eles não conseguiram. Aí deixou o palhaço cair. Não tem jeito, a gente vai pra lá, hein? Tá bom? Bora pra lá, gente! Thank you.
engraçado não, mas legal. Daquela hora do malabares. É porque eu gosto muito de malabares e é porque é muito legal. Você pode fazer com 5, com 4, quantos que você quiser. Palhaço é o homem quando ele fica jogando aqueles trem. Nossa, a apresentação de hoje foi maravilhosa. Eu não esperava que ia ser tão bom como foi. Por trabalhar na educação infantil, eu me senti assim, na pele da criança. Né? O tanto que eles se divertiram, o tanto que eles gostaram. E eu acho que isso é um incentivo tão gostoso, porque volta, né? A criança ela precisa do brincar. E através do brincar ela aprende. Né? E assim, foi maravilhoso, um espetáculo maravilhoso. O pessoal está de parabéns. Que a cueca minha, a cueca ela não é minha, não é minha não, ela é dele. É, falou. Aí a cueca não era minha, aí ele só foi. Eu só fui lá fazer xixi. Aí depois ele só foi mostrar a cueca, só foi colocar a cueca no ônibus. Que tá com uma camisa vermelha, aí deu jeito nenhum. Aí que sabia que era a cueca dele. Aí ele foi pegar outra cueca, achar de quem ela, mas não é de ninguém. Aí eu fui abrir assim, na hora que ele foi lá no baú, ele abriu assim, viu? A cara de jeito. É engraçado.
O circo é uma coisa mágica, eu acho que na infância de qualquer criança. Eu já fiquei muito feliz em ver que mesmo com toda a era tecnológica, as crianças ficam encantadas com o palhaço, com o poder do circo mesmo, com as brincadeiras simples, que não precisa falar um palavrão, que não precisa denegrir a imagem de ninguém. Pode melhorar, não pode? É seu agora? É. Agradece a plateia. Agradece. Eu acho a arte muito importante, apesar de não ser tão valorizada, né, como deveria. É importante na parte da imaginação, da coordenação motora, eu acho na diversão, no lazer, né, muito importante. Adorei. Eu adorei a apresentação, os meninos não têm muito esse momento, né, muitas das vezes a família não leva, né. Aí, na escola, eu acho que deve proporcionar mesmo uns momentos assim, que foi muito divertido, né? Eles gostaram muito.
segue o caminho e eu aqui na direção de um outro lugar, uma sombra pra descansar. Se acontece um mal maior, me empresta um sorriso seu pra ser feliz, pra ser feliz, pra ser feliz. Segue o caminho e eu aqui na direção de um outro lugar, de uma sombra pra descansar. Se acontece um mal maior, me empresta o sorriso seu pra ser feliz, pra ser feliz, pra ser feliz. E eu gosto muito do circo porque e também é igual um filme, o circo, que apresenta uma coisa engraçada, igual um filme de comédia. Só que não é tela de filme, não usa nada. Usa só os humanos com as artes dele. Então, uma arte do ser humano. Eu gosto muito do circo. É a coisa que eu gosto mais é o circo. Eu não gosto mais. Eu queria brincar, eu queria ser. Não, na verdade, eu quero ser do circo quando eu crescer. Quando eu era criança, eu falei que eu queria ser artista de ir para outros países com a minha arte do circo. Só que hoje eu não quero mais ser isso, eu quero ser médico, para ajudar as pessoas. Só que eu gosto muito do circo. Se eu não conseguir ser médico, eu vou ser do circo. Pode ser os dois também. Sério? É verdade. Eu acho que eu quero ser os dois, porque eu gosto muito de circo.